Oi, turma, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula de português da semana, né? E nós vamos continuar a usar o nosso livro, nós vamos dar sequência no nosso capítulo, né? Que fala sobre alguns meios de comunicação, tá? E a gente vai continuar, então, no capítulo 7 do livro 2 de português, na página, então, 38, tá bom? Lá na página 38, para a gente compreender a língua, tem mais uma carta, né? Então a gente vai fazer a leitura. O prof vai fazer a leitura aqui e vocês acompanhem aí em casa, tá bom? Lá na página 38, então. Belém, 23 de outubro de 1973. Manuela, bateu aqui uma ansiedade para te mandar esta cartinha. Espero que ela chegue em suas mãos ainda essa semana, antes de nós. Escrevo para avisar que partiremos aqui de Belém no meio da semana e devemos chegar na sexta-feira. Levaremos daqui uma rede grande para a vovó descansar as costas, uns bordados lindos daqueles que você gosta e uma porção de castanhas do Pará para o papai. Júlio está na maior animação para conhecer a casa nova e o mais novo primo. Até sexta. Um abraço, sua irmã Luísa. Então, a gente tem algumas atividades, né, na página 38, na atividade 1, né, que fala sobre a nossa cartinha, essa segunda carta que a gente leu. Nós fizemos a leitura de uma carta, né, na segunda-feira, que havia sido escrita em 1987, né, e essa foi escrita em 1973. Antes ainda, né, daquela primeira que a gente tinha lido, que o Moacir escreveu para a família. Na atividade 1, está perguntando, onde a carta foi escrita? Lembram que a gente sempre inicia uma carta pela localização, o dia, o mês e o ano, que é a data? Então, ali em cima da carta, a gente pode ver que ela foi escrita, então, em Belém, né? Depois, nós temos a atividade número 2. Por que Manuela escreveu a carta a Luísa? A Luísa, então, é a irmã da Manuela, né? Por que ela escreveu a carta? Ela iria visitar a Luísa ou por qual outro motivo? Então, pausem o vídeo, refaçam a leitura da carta, tá? E depois vocês voltam, depois de responder, para a gente fazer a atividade 3, tá bom? Então, vamos para a atividade número 3, na página 38 ainda, tá, gente? Quais são os presentes que Manuela prometeu levar para a família? Vocês vão encontrar ali no texto o que ela vai levar para a vovó, uns bordados lindos, né? Uma porção de castanhas do Pará para o papai. E ainda tem o presente da vovó. O que é o presente da vovó? Então, vocês procurem ali no texto e listem na respostinha da número 3. Não esqueçam de pausar o vídeo, né? Para fazer no tempo de vocês, tá? Depois, então, gente, a gente vai relembrar rapidinho, antes de fazer a 4, a gente vai relembrar o que são substantivos. Os substantivos são substantivos, né? Eles são palavras que dão nomes aos objetos, dão nomes a lugares, nomes a produtos, a pessoas, a animais, nomes às partes do corpo. Então, tudo, praticamente tudo, é um substantivo, né? O nome de vocês, o nome dos objetos de casa, mesa, cadeira, janela, porta, piso, chão, parede, teto, cortina, televisão. Comidas também são substantivos, né? Arroz, feijão, macarrão, frango, tudo são substantivos, né? Então, só para, né, relembrar o que são as palavrinhas que a gente chama de substantivos. Agora, a gente vai lá para a atividade 4, lá na página 39, então, tá? Na próxima página. Na atividade 4, pede para observar as palavras retiradas do texto no quadro abaixo e classificá-las.
Então, vocês vão observar as palavras que estão neste quadro, na página 39, e vão classificar. Classificar como, prof? Vocês vão classificar primeiro os substantivos que são nomes de pessoas, né? Nomes próprios. E vocês vão anotar ali quais palavras são nomes próprios. Depois vocês vão procurar as palavras que são lugares. Depois, as palavras que são partes do corpo. E depois, as palavras que são sentimentos, que a gente dá nome aos sentimentos, tá? Então, vocês vão ter que pausar, essa atividade vai demorar um pouquinho mais, vocês vão ter que separar as palavras em pequenos grupos, né? E depois, então, de pausar e fazer a atividade número 4, nós vamos para a 5, tá? Ainda na página 39. Lá na página, na atividade número 5, pede para observar as ilustrações abaixo e imaginar características para cada uma das pessoas que estão representadas. Por exemplo, a gente estudou adjetivos, lembra? No capítulo anterior. No capítulo anterior, quando a gente falou de adjetivos, então a gente viu que os adjetivos, eles são palavrinhas que a gente utiliza para dar qualidades para as pessoas, né? Para dizer se a pessoa é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é loira, se ela é morena, se ela é negra. Esses são os adjetivos, né? Então, vocês vão olhar a primeira imagem. A primeira imagem, né, é a Luísa. A Luísa parece para mim, vocês vão pensar, né? Vocês vão imaginar a Luísa. A Luísa parece para mim uma pessoa calma, de cabelos ondulados, magra, cabelos pretos. Depois vocês vão anotar todas essas características, tá? Depois vocês vão olhar a Manuela. A Manuela, aqui para prof, se eu for parar para pensar, para mim parece que a Manuela é uma pessoa sorridente, alta, cabelos pretos e cacheados, né? Parece para mim, né? E para vocês? Depois vocês vão observar o Júlio, né? Que é a terceira pessoa aqui. Para mim, o Júlio parece pequeno, né? Ele é uma criança, então parece pequeno para mim. Parece que ele é brincalhão, parece que ele é divertido também, parece que ele é um pouquinho loiro, né? Então, essas são, então, as características que a prof imaginou. Vocês até podem usar algumas delas, se vocês estiverem sem ideias. Mas, tentem vocês utilizarem as características que vocês acham que a pessoa tem, né? Como ela se parece para vocês, tá? Depois, então, a gente vai lá para a página 40. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho dos verbos, né? Os verbos, eles são as palavras que indicam ação. Ação, né, ou um fenômeno na natureza, que indicam ação. Por exemplo, ir, por exemplo, voltar, comer, dormir, tudo indica uma ação. E quando é fenômeno da natureza, significa chuva, né? Sol, são os fenômenos naturais, né? Como é o clima, por exemplo, ventania, né? São também verbos, tá bom? E os verbos, a gente pode usar eles no presente. Por exemplo, hoje eu... Não, deixa eu pensar. Hoje eu comi manga. É hoje, né? No presente. Passado. Semana passada, eu dei aula de matemática, né? Já passou. No futuro. Na próxima sexta-feira, terá um arraiá junino, né, no Zoom do Colégio Alternativo Talismã. Tá vendo? É no futuro, ainda vai acontecer. Não aconteceu, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? No passado, no presente e no futuro. O passado é o ontem, o presente é o hoje
e o futuro é o amanhã, né? Ou na frente, no futuro, que irá acontecer. Depois, então, a gente vai continuar na atividade número 6, da página 40. E a número 6 diz assim: leia trechos da carta escrita por Manuela e observe os verbos destacados. Vocês vão fazer a leitura desse trechinho aqui, tá vendo? Que está aqui no quadradinho. E depois vocês vão ver que cada um dos verbos destacados, ele está em um tempo verbal diferente. O que é um tempo verbal? É o passado, o presente e o futuro. São os tempos verbais dos verbos, né? Então, vocês vão ter que ligar o verbo ao tempo que ele está. A palavrinha bateu. Bateu. Será que já aconteceu? Bateu. Se vocês acham que está no futuro, vocês ligam no futuro. Se vocês acham que está no passado, liga no passado. Se vocês acham que está no presente, liga no presente. Depois tem também escrevo e levaremos. Então, vocês vão parar para pensar. Se tiver alguma dúvida, tenta colocar o verbo do jeitinho que ele está ali em alguma frase para você pensar. Não, poxa, essa frase, esse verbo aqui, não é no passado, ou não é no futuro. Vocês vão, né? Então, tentar colocar em uma frase, se tiverem dúvida, né? Depois, então, a gente vai lá para a atividade número 7, ainda na página 40. Na número 7, a gente vai utilizar, né? A gente vai ver um pouquinho, vai rever sobre o emprego, né? A utilização do L e do U no final das sílabas. Então, vocês vão, na atividade número 7, pronunciar em voz alta as palavrinhas que estão nesses quadradinhos, né? Natal, degrau, mingau e anel. Vocês vão pronunciar em voz alta e depois responder. Em relação ao final da última sílaba das palavras, responda. O que é semelhante? O que tem de parecido quando pronuncia em voz alta? E o que há de diferente? O que tem de diferente quando vocês pronunciam em voz alta? Né? Então, não esqueçam, né, de pausar o vídeo para fazer no tempo de vocês responderem. E depois a gente vai passar lá para a página 41, na atividade número 8. A atividade número 8 ainda é falando sobre o uso do L e do U no final das palavras. Então, vocês vão preencher as lacunas, né? Vocês vão finalizar as palavrinhas da número 8 com L ou com U, né? Então, assim, gente, uma dica, né? As palavras que terminam com L ou com U têm um som muito parecido, né, no final. Então, para a gente não errar, a gente tem que praticar. Tem que estar sempre escrevendo, sempre lendo. É assim que a gente comete menos erros de português, né? Sempre tem que praticar a nossa leitura e escrita para cada vez conhecer mais palavras e escrever melhor e ler melhor, tá? Depois de fazer a 8, então, a gente vai para a atividade número 9, que está pedindo para ler e observar as escritas das palavras abaixo. Então, tá ali no quadradinho número 9. E ali está perguntando, que regra pode ser observada na formação dos plurais? O que a gente no final da palavra, quando ela é singular, né, que é uma só, para virar plural, duas ou mais, a gente tira qual letra, quais letras. Então, é essa a regrinha que a gente utiliza, tá bom? Vamos para a atividade número 10. De acordo com o que você acabou de ver, coloque as palavras abaixo no plural. Então, vocês têm a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C e a letrinha D, que é a palavra animal, azul, pedal e gentil. Então, vocês vão colocar essas palavrinhas que estão no singular, vocês vão colocar no plural, tá bom? Bem fácil, né? Depois, nós teremos a atividade 11, que é para completar os espaços e descobrir as palavras terminadas em L.
Então, já tem umas dicas, né? Tem as lacunas, né? Que são esses quadradinhos aqui, como um jogo de caça-palavras. Tem uma dica do que é. Nome de cobra, serve para cobrir a cama, escreve-se nele, festa no final do ano, esporte muito conhecido no Brasil e quebra com facilidade. Eu aposto que vocês todos sabem todas as palavras. Não esqueçam, tá? Se tiver alguma dúvida, pode chamar a prof, como vocês sempre fazem, tá? Eu vou estar disponível para ajudar vocês sempre, tá bom? E os deveres, hoje, nós não vamos utilizar o livro de português. Nós vamos utilizar outro livro, tá? Nos deveres de hoje, a prof falou outro livro, mas os deveres de hoje são a finalização do reconto da história do menino que aprendeu a ver, da Ruth Rocha, né? Do João, a história do João. O que vocês vão fazer? Vocês leram o livro, né? A prof pediu para ler até ontem, né? Terça-feira, até o dia da nossa live. Vocês irão pegar uma folha do caderno de vocês, não arranquem a folha, utilizem no caderno. Então, vocês vão fazer uma ficha de leitura. Como que vocês vão fazer essa ficha? Vocês vão pegar uma folha em branco, né, do caderno, vão colocar a data, eu vou colocar São José porque é onde eu estou, tá, gente? São José é a data de hoje, dia 1 de julho, 1 de julho de 2020. Reconto da história O menino que aprendeu, tudo isso no caderno, tá? Que aprendeu a ver. Autora, Ruth Rocha. E aqui, depois, né, não esqueçam, tá, gente, de sempre pular uma linha depois da data, né? Depois pula uma linha, depois da autora vai para outra linha. E aí vocês, nessa folha, vocês vão recontar a história do menino João. O João era um menino assim, 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 e ele não via, ele não entendia as letras, as palavras, e como vocês entenderam o livro. Então, quando a gente vai recontar uma história, a gente primeiro precisa conhecer a história, né, que é fazer a leitura, o que a prof já tinha pedido para vocês desde a outra semana, para ler todos os dias um pouquinho, e depois, para recontar essa história, a gente vai recontar da maneira como a gente entendeu, né? Então, é isso que a prof quer que vocês façam. Façam no caderno, tá bom? No caderno de vocês. Então, os nossos deveres são esses, né? Amanhã nós temos live, né? Amanhã, quinta-feira, nós temos live. Então, é isso, né? Leitura do livro. A prof trocou aqui, era leitura do livro, né? Para finalizar, quem não havia finalizado. E depois os deveres. Então, se cuidem, né? Fiquem em casa, aquilo que a prof sempre fala, né? Se não puder ficar, se tiver que sair, usar a máscara o tempo todo. Se cuidem, se cuidem, se cuidem muito. Se precisar de alguma ajudinha, pode chamar a prof que eu tô aqui, tá? Um beijo, amo vocês e até amanhã.